Olá, criativos! Tudo bom? Eu espero que sim. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a construção da Arena MSG lá em Las Vegas, da famosa Las Vegas Strip. Essa arena vem ganhando notoriedade mundial devido às suas telas imersivas e curvadas tanto na parte interna quanto na parte externa. Mas afinal de contas, o que é a esfera MSG e qual a tecnologia utilizada que a difere das demais? Como foi feita a construção da maior estrutura esférica do mundo e qual que é o impacto desse empreendimento? Uma coisa também que a gente não pode deixar de considerar é como será suprida a demanda de energia elétrica para poder utilizar todos esses painéis. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder todas essas perguntas. Bora lá? Falando um pouquinho mais, sobre a configuração dessa estrutura. A esfera MSG, ela é uma arena bem particular porque ela é em formato esférico e ela tem duas telas. Ela tem uma tela do lado interno e uma tela do lado externo. Essa edificação possui basicamente aí a maior tela de LED do mundo. Na parte interna, essa tela ela tem 15 mil metros quadrados, que é equivalente aí a um campo de futebol e meio, padrão FIFA, tá? E do lado de fora, ela tem uma tela simplesmente 360 graus. Ela é toda esférica também, acompanhando a estrutura da edificação. E ela tem nada mais, nada menos do que 54 mil metros quadrados, que é o equivalente aí a 5 campos de futebol. É bastante coisa, né, galera? E então ela faz entretenimento tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Então, assim, é um pacote completo, tanto para o pessoal que resolveu assistir o evento, na parte do interior, tanto o que eles resolverem mostrar na parte exterior, até mesmo divulgação, propagandas e outros. A capacidade dessa arena é de 20 mil pessoas em pés e 17.500 pessoas sentadas. E além disso, ele possui ali 304 vagas de estacionamento. Aí se você for fazer o cálculo aí, 20 mil pessoas para 304 vagas, não bate muito, mas eles também têm outros estacionamentos disponíveis perto na região, e aí também, vai de acordo com o estudo aí de viabilidade, o estudo de impacto que eles fizeram, e eu acho pouco, mas é o que tem. E qual foi a tecnologia utilizada na esfera MSG? Falando aí um pouco sobre a tecnologia utilizada. Para vocês entenderem, é um formato tão único que várias tecnologias foram desenvolvidas justamente para esse projeto, justamente para essa edificação. Uma dessas tecnologias é o sistema de alto-falante deles. Eles têm mais de 167 mil alto-falantes e esses alto-falantes eles trabalham em uma matriz e é totalmente diferenciado. Então eles podem ser movimentados tanto na parte horizontal quanto na parte vertical e ele é totalmente redirecionado. Além dele ser redirecionado, ele tem um controle de onda do som que faz com que você consiga escutar de vários locais esse som sem necessariamente ter várias caixas de som em volta como é em outros empreendimentos. Isso faz total diferença, inclusive o próprio presidente da MSG, ele falou que esse tipo de configuração, ele é como se fosse um fone de ouvido sem fone de ouvido, que ele é direcionado para cada pessoa, inclusive pode ter fileiras falando em diversos idiomas diferentes, e é totalmente uma inovação para a indústria em si. É uma inovação assim incrível e de fato, isso vai impactar aí, de alguma forma, os próximos empreendimentos. E o legal é que quando você redireciona esse som de uma forma muito mais específica, você também trabalha com a acústica de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Então, tudo isso foi pensado para atender pontualmente cada pessoa, cada espectador ali dentro da arena, independente de onde ele estivesse, que eles conseguissem escutar, por exemplo, o som de um avião passando e que essa sensação ela fosse de fato passando de fora a fora. Outra coisa legal é que ele tem suporte para a parte 3D e não só isso, ele também tem suporte para a parte 4D. O que acontece? Além desse sistema de áudio todo diferenciado, eles têm aí um sistema que faz com que você tenha uma diferença térmica dentro da arena e também uma questão de
ventilação e vibração. Então você tem ali a experiência completa. O espectador, dependendo do assento que ele fica, ele consegue aí um assento que vai vibrar de acordo com explosões, de acordo com a música e várias outras coisas, vários estímulos, né? Tem a questão do vento, que vai fazer uma diferença, e a questão da própria temperatura. Então, é uma imersão, assim, completa, e isso, de fato, vai revolucionar a indústria do entretenimento. Um dos fatores curiosos também é que para você poder transmitir as imagens, transmitir toda a parte visual desse painel de LED, ele precisa estar em softwares específicos, ele precisa de uma esquematização específica. Então, as pessoas não estão tão acostumadas a anunciar e a projetar e fazer as coisas para uma tela que está curvada. Quem dirá, gente, uma tela de 360 graus. Então, tem muita gente ainda trabalhando, tem galera está desenvolvendo a tecnologia, já desenvolveram aí a questão das câmeras para poder filmar isso tudo certinho, para poder passar com a melhor qualidade possível. E eles também estão desenvolvendo aí a parte de design, a parte gráfica, né, desse sistema. E vamos ver aí no que dá. Tem algumas limitações, mas isso só está começando, né? E como foi realizada a construção dessa arena? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a concepção e construção dessa arena. A ideia de construir essa arena em Las Vegas foi do James Dolan, lá em 2016, e ele era o CEO ali da MSG na época. Então ele teve essa ideia de construir uma arena totalmente inovadora. No início ela nem era esférica, mas durante, né, todo o processo, durante todo o planejamento, acabou se tornando, né, uma arena totalmente esférica. É claro, como vocês podem imaginar, para poder aprovar esse projeto tiveram várias divergências, porque qualquer construção gera impacto. Imagine uma construção tão diversa, tanto com a parte visual, tanto da tecnologia, tanto assim, eles tiveram várias ressalvas sobre a poluição visual, a questão do aumento do tráfego, várias coisas que foram ali combatendo tanto o impacto ambiental, e eles conseguiram nessa licença para poder construir em 2018, começando assim a construção. Para poder fazer essa construção, eles tiveram que trazer da Bélgica o quarto maior guindaste sobre esteiras do mundo, que é o Demag CC 8800, e para vocês terem uma ideia, precisou de um guindaste para montar o guindaste. E essa montagem desse guindaste demorou 18 dias. Então, pense aí o tamanho e o potencial desse guindaste. Para vocês terem também outra noção, a capacidade dele na parte de carga é de 1,6 toneladas. E eles também tiveram que escavar bastante coisa. Então, um total de 84 mil metros cúbicos de resíduos foram retirados dessa construção. E só para vocês terem uma noção, 84 mil metros cúbicos é o equivalente a 34 piscinas olímpicas. De acordo com a Sphere Entertainment, eles utilizaram aí 4.500 metros cúbicos de concreto com paredes aí de 25 centímetros para poder fazer toda a sustentação dessa estrutura, que pesou ali mais ou menos 10 mil toneladas. É bastante coisa, é bastante peso. Então, além disso, eles tiveram que pensar numa fundação muito boa, né? E teve que ter todo esse cuidado em relação a essa estrutura. Em alguns relatórios da Sphere Entertainment também adicionaram que no total da construção, não só nessa parte da base, foram utilizados 75 mil toneladas de concreto, juntamente com 5 milhões de quilogramas de barras de aço da parte estrutural e quase 11 mil toneladas da estrutura de aço também utilizada. Para vocês terem ideia, essa estrutura ela é feita com um domo de aço. Então, as estruturas em formato de domo, elas possuem uma configuração autoportante quando ela está funcionando de fato como um domo. Eles montaram essas estruturas em partes utilizando guincho e no final eles colocaram aí um anel de aço em cima dessa estrutura para poder fazer com que ela ficasse autoportante. E esse anel central de compressão pesava cerca de 170 a 180 toneladas. Então, ele também foi utilizado aí junto com o guincho, colocado lá em cima para poder distribuir toda, né, a carga dessa estrutura.
E o legal é que eles pensaram também na parte de manutenção. Afinal de contas, a gente tem aí 2 painéis de LED, um na parte interna e um na parte externa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram verdadeiros corredores em volta dessa estrutura. Então, tem a estrutura interna e tem como se fosse um corredor de manutenção entre elas e a estrutura externa dos painéis de LED. Ao total, mais de 3.000 operários trabalharam nessa construção e está estimado que a arena ela vai gerar um total de 4.500 empregos permanentes na região. E qual o impacto dessa construção? Então a gente tem vários tipos de impacto que a gente olha, né, quando a gente está falando uma construção. A gente tem um impacto ambiental, a gente tem um impacto social, a gente tem um impacto, né, do tráfego ali, do trânsito do local. E existem algumas preocupações. Existe uma preocupação sobre a iluminação e a distração, né, que essa tela externa causa nos motoristas que estão dirigindo próximo ao local. Então, eles estão monitorando se vai de fato causar um impacto ou não. Houve também uma preocupação quanto à poluição visual dessa iluminação externa, porque alguns pássaros e alguns bichos mesmo, eles se orientam pela iluminação e apesar de Las Vegas ser uma cidade muito iluminada e ela já ter um impacto ali absorvido, digamos assim, do que quando a gente compara com regiões que têm poucos edifícios e pouca iluminação, isso também foi uma preocupação da comunidade local quando falaram desse empreendimento. E outra coisa que a gente também tem que pensar. Eu falei para vocês que foram 84.000 metros cúbicos de resíduos dessa construção. Então, houve também um impacto ambiental, como qualquer outra construção tem um impacto ambiental. É claro que é um pouquinho difícil de encontrar, mas durante as minhas pesquisas, eu encontrei relatórios falando sobre o impacto ambiental disso, tanto da empresa mesmo falando o que eles fizeram a respeito desse assunto. Se vocês quiserem, eu posso trazer essa informação aqui para vocês. São vários relatórios de impacto ambiental. E o que eu acho, assim, que talvez seja uma postura que a gente tem que mudar, talvez uma postura mais questionadora que a gente tem que fazer, é falar um pouco sobre esse impacto também. Porque é importante a gente ter noção disso. Ainda mais do jeito que as coisas estão hoje em dia, né? O impacto ambiental que aquela construção gera e a contrapartida que ela tem que ter. Isso já é visto, isso já é analisado em diversos países, inclusive no Brasil. Quando você faz aí um tipo de construção que gera impacto, você precisa fazer vários tipos de estudo ambiental, estudo de impacto de vizinhança, estudo de tráfego, para poder ver se aquele local tem a infraestrutura, qual vai ser a contrapartida e o que vai ali gerar de impacto e o que você vai precisar fazer para amenizar isso. E por mais que possa ser uma estrutura sustentável ou não, eu não tô entrando nesse mérito, ela vai ter sim, né, um impacto, porque de alguma forma a gente vai ter que reciclar, reutilizar ou dar outro tratamento para os resíduos dessa construção. Como será suprida a demanda energética? Você imagina aquele tanto de LED ligado o tempo todo, consome muita energia, né? Se imaginar aquilo lá ligado, meu Deus. E aí o que acontece? O que o pessoal afirma sobre isso? Que eles utilizaram uma nova tecnologia de LED que gasta muito pouca energia e que eles estão planejando aí que 70% da energia utilizada na arena seja de energia renovável de painéis solares. E a previsão é que esses painéis sejam construídos e tenham sua capacidade máxima de instalação até 2027. Eles vão ser construídos na Califórnia e demandada a energia lá, se eu não me engano, pela NV Energia. Para vocês terem uma ideia, está esperado aí que a esfera gaste cerca de 28 megawatts quando ela estiver em sua capacidade máxima, e fazendo alguns cálculos, isso seria equivalente para alimentar 21.000 casas da região. Então é bastante energia. E isso, em outra fonte, é dito que está esperado que gaste cerca de 95.779 megawatts-hora durante um ano com a estrutura da esfera. Com base, né, nessa mesma fonte, em relação a valores em dólares, seria cerca de 17,2 milhões de dólares por ano só em conta de
energia para poder alimentar esses painéis de LED. E hoje ela não está totalmente alimentada por esses painéis solares, esses 70%, né? Então a estimativa é que até 2027 seja 70%, porém agora eles estão utilizando outros tipos de alimentação até que essa construção esteja finalizada. E a gente não pode deixar de falar sobre o impacto no entretenimento, porque eu acredito que esse vai ser um impacto muito grande. Hoje, não sei se vocês são familiarizados, mas a indústria do entretenimento, por mais rica que ela seja, ela está passando aí por alguns apuros, ela está tendo que, digamos assim, recalcular a rota sobre vários aspectos. A gente teve aí a greve dos roteiristas, a gente está tendo aí a greve dos atores, e eles precisam, a indústria do entretenimento em si, ele precisa dar uma recalculada de rota. Talvez essa forma que eles utilizaram, essas configurações, essa tecnologia que eles utilizaram na arena seja uma forma que o entretenimento venha a adotar. Essa tecnologia 4D, essa parte de você ter toda a movimentação, a temperatura, o vento, o aroma. Eles têm até, gente, essa questão do aroma. É incrível. Isso modifica muito a experiência do usuário num nível, assim, sem igual. Então, será que a solução para o entretenimento, tanto para a parte de show, tanto da parte, por exemplo, de filmes e vários outros tipos de coisas, jogos e, enfim, tudo que a arena tem capacidade, né? Em que forma será que isso vai refletir no entretenimento? E qual que é a sua opinião sobre isso? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta aqui embaixo que eu faço mais vídeos como esse, porque eu fico vendo as coisas, eu fico olhando e eu acho legal compartilhar, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!